Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Então, mais uma noite, graças a Deus, a gente está realizando o culto. E eu convido a vocês a baixarem a cabeça para nós começarmos orando. Amém? Deus, obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor, onde a gente pode louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigada pela semana que se passou, Senhor, com suas dificuldades, mas muito obrigada porque o Senhor nos ajudou a vencê-las todas. Obrigada porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, Pai. E estamos muito felizes por isso, Pai. Nosso coração se conforta em saber que o Senhor sempre está conosco, Pai. E é isso que nos dá força para continuar prosseguindo. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai, pedindo para que o Senhor se faça presente neste lugar, Pai. Que o culto seja agradável a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e as pessoas que estejam aqui estejam verdadeiramente, Senhor, com os corações abertos para louvar ao Senhor e aprender da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Há um mês, eu e Laís começamos a campanha de missões estaduais. E, particularmente, eu fiquei muito receosa em começar essa campanha e promover essa campanha junto com ela, justamente por esse medo de falar no microfone, por essa timidez, que na verdade eu não sou tímida, mas frente à câmera e tudo mais eu fico um pouco. E ela também. Então a gente sempre, atuando nos bastidores, acabou sendo um desafio pra gente. E esse foi um dos motivos pra gente ficar um pouco receosa em iniciar essa campanha. Principalmente também nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia ainda, né? E juntando o fato de que muitas pessoas, infelizmente, ainda não veem missões como deve ser visto, ainda acreditam que missões é só uma pessoa que vai ao campo, às vezes normalmente na África, né? E se esquecem de apoiar a igreja local, quando na verdade missionário somos nós, somos aqueles que levam a palavra do Senhor o tempo inteiro, seja falando, seja com a nossa própria vida. E assim, o missionário é aquele que não somente vai, mas aquele que oferta, aquele que ora. E com isso em mente, eu pelo menos, na verdade, né, estava com muito receio da igreja não apoiar, ou enfim, não nos ajudar, né? Mas quando tudo começou a acontecer, assim, mesmo que esse mês tenha passado muito rápido, durante essa semana eu pude perceber que os missionários com os quais a gente teve contato, né, os 4 missionários,
eles não pararam, eles não estagnaram por causa dessa pandemia. Eles não viram isso só como um momento de crise. Eles viram como uma nova oportunidade para fazer com que os planos do Senhor se renovassem na vida deles. Tipo assim, para Deus agir de formas diferentes e eles se adequarem ao plano do Senhor. De uma forma, se adaptarem, né, na verdade, à nova realidade e fazer com que as ferramentas que a gente tem, né, em nossas mãos pudessem nos favorecer para a gente continuar pregando o Evangelho de Deus. Enfim, vendo tudo isso e vendo o cuidado do pastor que teve comigo e com Laís para a gente continuar promovendo essa campanha de missões, vendo que sim, tinha muitas pessoas da igreja, e tem na verdade muitas pessoas da igreja que nos apoiam, nos ajudaram, indireta ou diretamente, porque é aquilo, não é somente só porque nós estamos aqui falando para vocês, mas tem muitas pessoas que oraram por nós, tem muitas pessoas que oraram por essa campanha de missões estaduais, oraram pelos missionários, oraram pelos projetos da Convenção Batista a nível estadual. Então tudo isso fez com que meu coração começasse a ficar menos angustiado e começasse a ver as coisas de Deus de uma forma assim, realmente milagrosa, sabe? A gente tá vivo aqui, gente. Eu nunca assim, dei tanto valor à vida como agora, porque a gente vê tantos casos, infelizmente, de óbitos. Nós perdemos uma irmã querida também. E assim, mais do que nunca, a gente precisa valorizar o que Deus tem feito por nós, valorizar a campanha de missões, e não somente a campanha em si, mas o que ela promove, que é de fato a palavra do Senhor, que é de fato irmos e fazermos discípulos, porque o que a gente pode fazer de melhor para alguém é apresentar a palavra de Deus para ela, gente, porque o nosso mundo aqui vai perecer. Nós não somos limitados a ele, nós sabemos como cristãos que nós somos peregrinos neste mundo. Então a gente apresentar essa vida eterna para a pessoa, a gente dá a chance dela conhecer que há um Cristo, que a nossa esperança não é limitada a esse mundo, porque se fosse nós seríamos os mais infelizes, é muito gratificante. E aí eu pensei, mesmo que a nossa campanha não tenha levantado a maior oferta, mas aqui eu abro um parênteses, obrigada a todas as pessoas que contribuíram para que acontecesse a venda dos pastéis. Graças a Deus a gente conseguiu vender bastante, e se não fosse a ajuda de vocês, nada disso seria possível. Mas mesmo assim, parei para perceber que não é só uma campanha de missões que levanta uma oferta grande ou que tem bastante visibilidade que faz ser boa. É saber que alguém foi impactado com aquela campanha. Saber que o que a gente falou foi relevante. E saber principalmente que o discipulado, ele transforma a vida da pessoa. E não porque nós estamos fazendo, mas porque Jesus, através das nossas vidas, consegue impactar o coração da pessoa, consegue promover transformação. E eu tenho experimentado isso com as pessoas que eu peguei para discipular, quando começou a campanha, né, e que eu vou continuar. E com certeza as pessoas que também começaram a discipular outras pessoas estão vendo isso, porque é muito nítido, gente, quando a gente mostra a palavra do Senhor, quando a gente leva o Evangelho para a pessoa, e aquela pessoa está assim, com o coração aberto para ouvir do Senhor, gente, há uma transformação tão linda, tão assim, significante. E aqueles que ainda não começaram a discipular, eu digo novamente o que eu disse há 2 semanas. Continuem, aliás, comecem a discipular. Não tenham receio, não comecei quando a campanha começou, porque não se trata de um prazo de validade. Nós fazermos discípulo é uma coisa contínua. Enfim, esse é o último dia que a gente está promovendo a campanha de missões estaduais, então é por isso que nós estamos... Laís não pôde estar presente, mas a gente está muito grato, a gente queria agradecer a toda a igreja que colaborou, que orou conosco, que assim, esteve inserido nesse desafio de promover missões estaduais nesse contexto que a gente está. Agradecer ao pastor pelo zelo que ele teve conosco e continua tendo com toda a igreja, sempre se sacrificando. E, gente, é verdade essa questão de ele virar a madrugada, porque daqui da minha janela dá pra ver, ele fica horas aqui nesse escritório, sim, de, tipo 5 horas da manhã, entendeu? Então a gente precisa valorizar essas pequenas, grandes coisas pelo contexto que a gente está vendo, porque Deus vai nos abençoar ainda mais. E é isso, a gente está morrendo de saudade, não só eu, não só a Laís, mas pastor, enfim, de toda a igreja. A gente queria estar reunido. Eu acredito que sim, seria muito melhor a gente fazer essa campanha juntos, né? Mas como não foi possível, eu gostaria de deixar meu agradecimento aqui a todas as pessoas que estiveram conosco e estão. E eu deixo também João 16:33, onde diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Cristo para os nossos corações. Eu espero verdadeiramente que vocês guardem isso, porque as aflições elas vêm, as dificuldades vêm. Mas se a gente lembrar que Deus está conosco, que Cristo está conosco,
e sempre estará, a gente consegue ter as nossas forças renovadas. E o poder do Senhor aperfeiçoa-se justamente nas nossas fraquezas. E é isso, irmãos. Espero que vocês fiquem bem e que a gente se encontre em breve, né, para podermos nos abraçar e comemorar as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Grande igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. O reino se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Hey, hey, hey. Bora, Pedro. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado
misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Senhor, e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande, Senhor, grande é o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, é quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém, igreja do Senhor, Pai seja convosco. Louvado seja Deus. Que igreja linda aqui reunida na rua Manuel Soares. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Muita gente da nossa igreja hoje aqui, todo mundo com a máscara, mas ninguém mascarado. Todo mundo de máscara, mas ninguém mascarado. Todo mundo com o coração muito grato ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos tem derramado, né?
Bem, nós estamos aqui hoje neste culto de celebração, de gratidão, de festa ao Senhor nosso Deus, em gratidão ao Senhor por esta maravilhosa campanha realizada durante todo este mês, durante todas essas semanas que aqui passamos juntos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor nosso Deus com as nossas promotoras Paloma e a Laís. Muito o meu coração se alegra e eu disse até a ela ali que eu não precisava nem pregar, porque as palavras dela foram palavras sinceras, palavras realmente vindas do coração, da alma, e eu tenho certeza que é realmente tudo isso que nós estamos sentindo. Acho que a palavra final é gratidão. Bem, também como gratidão ao Senhor, nós queríamos, antes da mensagem, dar uma breve palavra para vocês aqui. Nós queremos dedicar esse culto de gratidão ao Senhor, pelo encerramento da campanha de missões estaduais 2020, mas também nós queremos dedicar este culto em gratidão ao Senhor pela vida de Claudinho, que se recuperou, estava internado e graças a Deus já está em casa. Deus abençoe Claudinho, sua família, seja bem-vindo. Esse bairro ama você, esse povo gosta muito de você, essa igreja ama você e sua família. Então seja bem-vindo de volta por lá e que você possa desfrutar aí de muita saúde e paz. Nós também gostaríamos de agradecer ao Senhor pela vida de Rosângela, nossa querida Rô, que também já está em casa e graças a Deus está aí recuperada e agora só repousar, e que você também possa ser muito bem-vinda. Esse é o seu povo, esta é a sua casa, este é o seu bairro. Essa igreja ama você e sua família. Nós também gostaríamos de agradecer ao Senhor pela vida do diácono Luiz, diácono Carlinhos, que está de parabéns hoje. Parabéns a você nessa data querida, viu, irmão Carlinhos? Deus abençoe, meu diácono. Você e sua família é uma bênção. Nós estamos gravando este culto no sábado, o diácono Carlinhos está de parabéns hoje e amanhã estará, no caso você que está assistindo aí, domingo é aniversário de Deisilane. Não me lembro se tem uma outra pessoa, se tiver aí me perdoe, mas eu me lembro bem que eu olhei ali, vi na data, o próximo aniversariante era Deisilane e não vi o nome seguinte. Se tiver alguém parabenizando aí, de parabéns aí também amanhã, no caso domingo, para você que está no YouTube, eu mando no grupo da igreja. Mas hoje também é motivo de orarmos ao Senhor. Nós também estamos com o coração bem apertado, nossa irmã Zilda perdeu o seu sobrinho e nós vamos orar pedindo ao Senhor que possa confortar o coração da irmã Zilda e de toda a família dela. Também gostaríamos de orar pelos idosos da nossa igreja, nossos idosos que estamos com tanta saudade deles. Eu tenho estado perto de alguns, mas não consigo estar perto de todos ao mesmo tempo, dada esta correria que nós estamos aqui. Portanto, eu te peço, você que é membro da nossa igreja, se você mora próximo a algum idoso, algum irmãozinho nosso, ancião, anciã, por favor, dê esse apoio aí, que a gente realmente não tem pernas para dar apoio a todo mundo, a gente liga ou a gente vai, mas nem sempre consegue atingir a todos. Então, se você mora próximo a alguém que é da nossa igreja, por favor, dê esse apoio. Eu recebi aqui uma lista de pedidos, vou tentar ler para vocês aqui, um pedido de oração pela vida de Dona Maria de Lourdes Machado, de Dona Maria Mercedes e família, de Danieles, de Júlia, e acho que Adilson, Cildinho, Júlia e Cildinho. Se eu for errar nessa, pode me corrigir. Anderson Machado e família, Sabrina Deucliana, não é isso? Não é não? Sabrina e família, pronto, Sabrina e família. Rosana Machado, Mateus Correia, a Beatriz, aqui eu sei que é irmãos, Mateus, Beatriz, Bruna, Enzo e Yasmin, Alex, Dona Nilzete, família, Neuza, Andrade, saúde, libertação para a senhora, e agradecemos ao Senhor pela vida de todos esses nomes, não é isso? Amém. Então, vamos orar ao Senhor nosso Deus? Feche os seus olhos aí, meus queridos. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por esta grande festa que celebramos hoje aqui. Começamos essa campanha com uma incógnita, Pai, cheio de dúvidas de como iria ser, de como ia se dar, mas o Senhor novamente nos surpreendeu, porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias duram para sempre, porque realmente o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, por todo este mês que falou o Senhor profundamente aos nossos corações.
Obrigado, Senhor, pela vida de todas as pessoas que nós estamos aqui em gratidão hoje. Obrigado, Senhor, pela vida de Claudinho, pela vida, Senhor, de Rosângela. Obrigado pela vida do diácono Carlinhos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eles têm realmente estado na dependência do Senhor e o Senhor tem cuidado deles. Obrigado, Pai, que o Senhor dê mais um ano de vida ao diácono Luiz, que o Senhor continue dando vida e saúde a Claudinho, vida e saúde para a nossa querida Rosângela. Também todos esses nomes, ó Pai, que eu acabei de ler aqui, que o Senhor guardou cada um no seu coração. Cuida dessas pessoas, Pai. Atende a necessidade de cada um deles conforme a tua vontade, porque o Senhor conhece-nos de fora para dentro e de dentro para fora. O Senhor sabe do nosso levantar e do nosso deitar. O Senhor sabe muito bem tudo que se passa conosco. E nós queremos colocar essas pessoas em tuas mãos, para que nas tuas mãos, ó Pai, elas estejam nas mãos da pessoa certa. Meu Deus, eu também quero te interceder pela vida da irmã Zilda e de toda a sua família, ó Pai, que perdeu ali o seu sobrinho, primo, filho, irmão. Ó Deus, toma aquela família em tuas mãos, abençoa, Senhor, guarda, Senhor, o coração deles, ó Pai, porque a dor que eles estão sentindo agora, eu já senti, tantas outras pessoas já sentiram, e nós sabemos, Pai, nós que já vivemos essa experiência, que é só o Senhor que vem e realmente nos acalma. A tua palavra e o teu Espírito Santo vem para nós como um bálsamo e alivia a nossa dor. Portanto, eu te peço que o Senhor vá agora de encontro a toda esta família e com o teu Espírito, o Senhor derrame o teu bálsamo e alivie toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Em nome do Senhor Jesus, toma também cada idoso da nossa igreja em tuas mãos, cada ancião e anciã, que o Senhor guarde eles neste momento difícil. Assim nós te oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Bem, queria mandar também aqui um abraço rápido para meu bem, Anne e Oliver. Olha! Oliver está lá com meu bem e com a Anne lá em Meaípe. Deus abençoe, elas estão assistindo, vão assistir o culto. Aí eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito edificante para vocês. Aproveitem o descanso de vocês, tá bom? Paloma resumiu bem o que foi a nossa campanha. A nossa campanha foi um desafio, Epaminondas. Como é um desafio para você enfrentar o mar, o vento e as tempestades. Foi um desafio porque o que nós estamos vivendo é um desafio, e um desafio, como diria o outro, como diria Zé Carlos, é um desafio desafiador. Pisar em um campo em que nós não sabemos onde vai dar. É como se você pulasse dentro de um rio que você não sabe em que profundidade está. Realmente, para quem não sabe nadar muito bem, dá um desespero. Quando a gente pisa e sente logo o chão, a gente mais ou menos calcula o tamanho ali e sabe até onde vai. Mas quando você pisa e procura fundo e não acha, e dá aquele desespero e você volta, assim foi esta campanha deste ano. Eu gostaria que o Senhor me poupasse e nos poupasse, toda a nossa geração, de não vivermos tudo isso que estamos vivendo nunca mais. Mas, sem querer ser pessimista, eu ainda acho que antes de morrermos, antes desta nossa toda geração passarmos, eu acho que a gente ainda vai enfrentar uma outra pandemia em algum momento da história. Pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, como eu estou vendo o comportamento do homem, como o homem está desesperado, como o homem está desobediente, como o homem está desafiando as leis do Senhor e o próprio Senhor, eu ainda acho que enfrentaremos em algum momento da história uma outra pandemia. Peço ao Senhor que a gente não esteja aqui para presenciar e para viver, mas eu ainda acho. Bem, mas deixando isso de lado, o que eu quero focar é o seguinte. Durante esta pandemia, nós refletimos aqui em 4 mensagens. E eu resolvi fazer algo diferente no encerramento de hoje. Com a seguinte justificativa. Nós, sobretudo os brasileiros, temos um péssimo hábito que eu preciso e gostaria de mudar. Acho que estou até mudando.
e quero incentivar você a mudar também, todos vocês que estão aqui. Qual, pastor? Temos a mente muito fraca em guardar as coisas. O que eu quero dizer? Quero dizer que a gente esquece das coisas com muita facilidade. E uma prova que fica mais claro para mim e para você de que a gente realmente tem uma mente tão curta, tem uma memória tão curtinha, é nas eleições. A cada 4 anos nós vamos às urnas para elegermos os nossos legisladores. E parece-nos que esquecemos tudo de errado que eles fizeram e a gente vai lá e bota estes homens no poder outra vez. Onde que podemos perceber isso? Quantos deles estão nas assembleias da vida neste Brasil? Às vezes homens que nós pensávamos até que estavam presos, estão lá nas sessões, nas câmaras. Bem, esta é uma prova de que eu e você esquecemos facinho as coisas que a gente ouve e que a gente vê. Portanto, na mensagem de hoje, para que você e eu não esqueçamos o que Deus falou conosco nesta campanha, então ele propõe fazer uma retrospectiva de tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Então, eu peço a extrema atenção de todos vocês que estão aqui e de você que me assiste agora aí pela plataforma do YouTube. Bem, na primeira semana, no dia que nós abrimos a campanha, nosso tema foi chamado a fazer discípulo. E o que é que o Senhor falou profundamente aos nossos corações aqui? Ele falou aos nossos corações que ele designou alguns para apóstolos, ele designou alguns para profetas, ele designou alguns para evangelistas, ele designou alguns para pastores, ele designou alguns para mestres ou para professores, como queira a tradução. Mas uma designação o Senhor deu para todos. Qual? De ser discipulador, de fazer discípulo. Fazer discípulo é uma ordem de Jesus para todos, inclusive para os mestres, para os profetas, para os pastores, para os apóstolos, para todos, e também para nós. O propósito é que não sejamos mais crianças. Foi o que o Senhor falou aqui no primeiro dia. Porque as crianças eram levadas de um lado para o outro, por outras pessoas, como disse o texto. E às vezes jogadas de lá para cá. E até ele cita como se fossem pessoas levadas por vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de outros homens. Ou seja, nós aprendemos aqui no primeiro dia que nós somos chamados para fazer discípulo, para ser discipuladores. E também nós, quando a gente vai passando o tempo, precisamos deixar de ser crianças. Precisamos deixar a infância de lado. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E eu me lembro muito bem que no primeiro dia, quando nós falamos desse propósito de deixar de sermos criança, eu fiz uma dinâmica e perguntei assim: quanto tempo você tem de cristão? E aí pedi para que vocês lembrassem há quanto tempo você havia se convertido. E cada um certamente lembrou, há 5 anos, há 10 anos. Outros talvez tenham lembrado que nasceu no lar cristão. E eu perguntei: quantas almas você discipulou? Quantas pessoas ou quantos discípulos você fez? E aí talvez você tenha pensado e caído na real que nesse tempo todo de servo de Deus, você nunca cumpriu o seu propósito de discipular alguém. Você nunca cuidou de ninguém, você nunca levou ninguém para o batismo, você nunca levou ninguém para o céu através da palavra do Senhor. Você nunca levou alguém para a salvação. E nós também refletimos aqui que, seguindo a verdade em amor, nós devemos crescer todos os dias na graça do Senhor. Que a graça do Senhor deve ser um crescimento contínuo. Nós somos chamados para discipular por causa disso. Porque nós nascemos um dia porque fomos discipulados por alguém. Nós somos ganhos por alguém, fomos discipulados, crescemos na graça e no conhecimento e agora vamos discipular outra pessoa. Agora,
Se eu e você não discipulamos, o que é que pode ter acontecido? Duas coisas. Pode ter acontecido que eu nasci para o Evangelho, mas nunca deixei de ser criança, e por isso eu nunca amadureci e nunca discipulei alguém. Ou pode ser que eu cresci, amadureci, mas nunca cumpri o meu chamado. E se você está em um dos dois, se você está naquele que só nasceu, você agora precisa crescer. Mas se você está naquele que já nasceu, cresceu, agora você precisa cumprir o seu chamado. Por quê? Porque você foi chamado para fazer discípulo. Olha que maravilha. Todos são chamados para discipular. E quando eu digo todos, é todos mesmo. Porque os servos de Jesus não são chamados apenas para serem consumidores da fé. Nós falamos muito disso aqui. E aí eu gosto muito de dar aquele exemplo de um supermercado. Olha, pensa, o supermercado é perfeito, gente, para a gente pensar nisso. Você entra no supermercado, você pega o carrinho e você vai pelas prateleiras e pega apenas aquilo que lhe interessa, ou aquilo que você pode pagar, ou aquilo que você quer consumir. Chega lá no caixa, você passa e você não levou o supermercado todo, você levou só o que você queria. Como é que nós consumimos a fé? A gente consome a fé quando a gente chega na igreja e a gente só pega aquilo que nos interessa. Por exemplo, eu dei um exemplo ali na pregação, eu acredito que foi neste dia, de consumidores da fé de dentro da igreja, daqueles dois grupos que ficam naquela queda de braço. A galera que gosta só do cantor cristão, a galera que gosta só das músicas atuais. Aí chega na hora do cantor cristão, pronto, é fervor puro. Começou as músicas atuais, senta todo mundo e aí fica doido para que aquele momento acabe, para que comece a pregação, porque parece que ali agora o culto parou e o culto só vai voltar quando o pastor pregar. Isso é consumir a fé. Isso é ser um consumidor da fé. Quando a gente fica fazendo essas avaliações, esses julgamentos, ou seja, eu estou julgando o que é bom e o que é ruim. Quer dizer que o que os outros estão fazendo ou o que os outros gostam não presta. Mas o outro lado também está errado. O pessoal que gosta só das músicas de hoje, que rejeita o cantor cristão, rejeita o hinário, rejeita a harpa cristã, porque é ultrapassado, porque já tem muito tempo, precisa ser revisado. Vamos botar um reggae, vamos botar um rock, vamos repaginar não sei o que. E ficamos inventando essas modas. Porque a gente não aceita como as coisas é. A gente tem dificuldade de aceitar. Meu Deus, não tem problema nenhum se repaginar ou não repaginar. Agora a gente fica quebrando um braço como se, essa parte aqui está certa, essa aqui é do diabo. Gente, isso é consumir a fé. Quando o pastor está pregando, você já observou que quando o pastor está pregando, aquelas mensagens poderosas, que diz que a gente vai ter uma vitória nesse ano ainda. Rapaz, o que é de glória a Deus? Chega a estalar as paredes da igreja. Agora, quando o pastor está pregando aquela mensagem exortativa, porque tem aqueles dias que o Senhor nos exorta através do pastor, ou através de quem esteja pregando, fica todo mundo quietinho. Ou quando está dando aquele glória a Deus, mas está dando aquele glória a Deus lembrando de alguém. Nunca é para ele, nunca é para ela. Isto é consumir a fé. Cuidado para você não ser, meu irmão, minha irmã, minha ovelha querida, um consumidor da fé. Cuidado para você não ir na primeira igreja batista da Ilha das Flores, só pegar a parte que você acha que é de Deus e a parte que você acha que não é de Deus, você rejeita. Ou seja, se eu digo que você precisa ser fiel no dízimo, na oferta, está repreendido. Mas se eu digo que você amanhã, 7 horas da manhã, a gente vai para um passeio, assim assado, você é o primeiro a chegar, você está consumindo a fé. Você é um consumidor da fé. Cuidado para que você não seja assim. Só estou dando um exemplo, mas tem vários exemplos que poderíamos dar. Bem, primeiro dia foi exatamente isso e muito mais que o Senhor falou aos nossos corações. Na segunda mensagem, refletindo em 2 Pedro 3,18, nós refletimos no tema, não tenha medo de discipular. E esta foi uma mensagem desafiadora. Porque depois que nós refletimos aqui, nós chegamos a uma conclusão. Que a maioria das pessoas tem dificuldade ou tem medo de discipular porque não conhece o Evangelho. Essa é uma verdade clara. Ou como diz um artista brasileiro aí, esta é uma verdade verdadeira.
não conhece o Evangelho. E aí eu gosto de dar o exemplo dos analfabetos cristãos. Eu já expliquei, mas como sua memória talvez pode ser curta, eu preciso te lembrar. O analfabeto cristão é aquela pessoa que, na maioria das vezes, sabe ler, na maioria das vezes, sabe interpretar, na maioria das vezes, sabe pegar um livro e desenrolar bem uma leitura. O problema está na interpretação da palavra de Deus. O problema está em guardar aquilo que vem de Deus. Porque aquilo que é do nosso trabalho, que é do nosso dia a dia, ou que é de coisas que nos interessam, guarda bem, aprende fácil. Falou de tecnologia, é com ele, é com ela. Fala da Bíblia, não sabe nem onde está o Salmo 23. Falou lá da sua profissão, é fera, sabe tudo. Fala da Bíblia, não sabe nem onde está o Salmo 1. Falou com ele, falou com ela, é mestre de fazer qualquer outra coisa, mas falou da Bíblia, é uma analfabeta. Cuidado, porque eu posso estar falando de você. Um analfabeto cristão, ele tem um grande perigo. Primeiro, ele não é analfabeto de tudo. Às vezes ele sabe ler. E segundo, ele está dentro da igreja. Ele é convertido. E o pior de tudo, ele tem um bocado de tempo na igreja. Já é de tempo. E aí, meus irmãos, isso é um grande perigo, porque a igreja não progride. Imagine uma igreja como a nossa, por exemplo, com mais ou menos 100 membros. Imagine se a gente tem de 100 membros, 80 analfabetos cristãos, com essa característica que eu estou dizendo aqui. Como é que uma igreja assim cresce? Responda para mim. Como que uma igreja vai crescer se as pessoas dessa igreja não conhecem o Evangelho de Jesus? Vai desencadeando outras patologias. Por exemplo, uma igreja que não conhece o Evangelho não vai saber ensinar o Evangelho de que ela não conhece. Consequentemente, dificilmente as pessoas vão se converter nesta igreja. Elas vão se converter apenas com a pregação do pastor, no dia, ou com outra pessoa que esteja pregando, no dia que ela for visitar lá. Mas ela não consegue ser discipulada pelo vizinho que é da igreja, porque o vizinho que é da igreja não conhece o Evangelho. Porque não conhece o Evangelho, não conhece o plano de salvação, só conhece Jesus de ouvir falar, como que vai ensinar para outra pessoa? E o pior, talvez eu possa estar falando para um de vocês que está aqui. Ou eu possa estar falando para você que está aí me assistindo. E você, se quiser ser muito sincero diante de Deus, pega essa palavra e diz assim: meu Deus, o pastor está falando de mim, sou eu esse aí. E aí sabe o que é que você faz? Corre para o seu joelho e conserta isso, para que você não continue sendo um analfabeto cristão e seja frutífero, meu irmão, minha irmã. Eu já fui assim. Eu já disse para vocês várias vezes, eu fui um jovem, adolescente, na Bahia, que eu tinha muito respeito, mas eu não conhecia nada da Bíblia, nada, vezes nada. Hoje eu sou um pregador da Bíblia, eu decidi isso para mim. Eu ouvi o chamado do Senhor, bradando dentro do meu coração, dizendo: Leomar, vem cá, eu quero fazer de você um discipulador, meu filho. Eu disse: eu quero, Senhor, e fui. E para quem não conhecia nada, eu não vou dizer para vocês que eu conheço tudo, porque uma das pregações que eu mais faço é de que a gente vai morrer e não vai conseguir saber tudo da Bíblia nesta vida. Mas eu posso dizer para você com garantia que eu sei o suficiente para encaminhar uma pessoa para Jesus. E você também precisa saber. E o detalhe é que eu não sei isso depois que me tornei pastor, não. Eu sei isso no dia que eu entendi que eu precisava conhecer o Evangelho de Jesus. Lembra do dia que eu citei aqui do Novo Testamentozinho que eu levava? Naquele dia que instalou dentro de mim. Eu preciso conhecer, porque eu descobri ali que a Bíblia estava incompleta na minha mão, que tinha 2 livros do Antigo Testamento e o Novo Testamento todo, estava faltando um monte, eu precisava conhecer. E a partir daquele dia eu decidi ser um estudioso da Bíblia, e olha onde eu estou agora. Portanto, você não deve ter medo de discipular. Se você não sabe a Bíblia, se você não conhece o Evangelho, é simples, vai estudar. Porque o Evangelho de Jesus é simples, não tem nada de misterioso. E se você tiver dificuldade, por exemplo, e for minha ovelha, você já sabe muito bem
que uma das frases que eu mais gosto de ouvir de vocês é: pastor, eu quero aprender mais sobre Jesus. Oh, meu Deus, aí você faz a moral com o pastor Leomar. Se tem uma coisa que eu gosto é de ensinar o Evangelho de Jesus. Se tem uma coisa que eu gosto é de compartilhar as experiências que Jesus me tem dado. Eu tenho me sacrificado dia após dia, virado noites até, para oferecer o melhor da porção do bom Jesus para você, meu irmão. E por isso eu te peço que você faça igual Jeremias. Jeremias disse: Senhor, encontrado as tuas palavras, eu logo as comi, porque elas foram para mim prazer, gozo eterno na minha alma. Que a palavra do Senhor te fortaleça e te encha desta forma. Nós aprendemos aqui, e eu dei um exemplo, com esse exemplo eu fecho aqui o segundo dia do tema Não Tenha Medo de Discipular. Lembra que foi nesse dia que eu fiz uma enquete aqui com vocês e disse: imagine se alguém tivesse inventado um aplicativo no celular que toda vez que a gente lesse a Bíblia a gente ganhasse algum valor. A cada capítulo a gente lesse R$1, ganhasse R$1. Ou a cada versículo. Se você pegasse aí, por exemplo, o Salmo 119, né? Ah, vou ler o Salmo 119, porque o 119 tem muito versículo, eu vou ganhar um bocado de dinheiro. Meu irmão, seja sincero, quantas vezes você já teria lido a Bíblia? Eu estou vendo tanta gente aí que não tem necessidade nenhuma e está dando entrada no auxílio emergencial só para ter aquele dinheiro extra, só para ter aquela renda extra. Imagine se soubesse que simplesmente ler a Bíblia daria mais dinheiro. Imagina quantas vezes essas pessoas na pandemia sabiam a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, igreja. Porque muitas pessoas estão tendo tempo, outras não. Outras o trabalho triplicou, por exemplo, como o meu. Mas outras pessoas não, tá melhor, tá mais tranquilo. Ou teve a jornada reduzida, ou está trabalhando um dia sim, um dia não, ou está trabalhando uma vez, 2 vezes na semana, não importa. Alguns diminuíram, outros triplicaram, mas todos iam dar um jeito de ler a Bíblia só para ganhar este R$1, irmãos. Agora eu digo para vocês que estão aqui, você que está me assistindo, vocês ganham muito mais do que qualquer R$1, do que qualquer dólar, do que qualquer valor. Porque o que você ganha é o conhecimento, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem dinheiro nenhum que possa lhe pagar. Amém? Amém. Isso aí, meus irmãos. E nós aprendemos aqui naquele dia que nós não devemos ter medo de discipular. A gente tem que pegar a pessoa para discipular, e aquilo que a gente não entender, a gente procura quem sabe um pouco mais do que a gente, um diácono, um pastor, alguém que já tenha mais um tempo de experiência de caminhada cristã, e a gente vai dar conta. É assim que a gente tem que fazer. Muito bem, chamado para fazer discípulo, não tenha medo de discipular. Na terceira mensagem preguei para vocês aqui: qual é a importância do discipulado para a igreja? E naquele dia, minha querida missionária que aqui nos assiste, nos abrilhanta com a sua presença, qual é a importância do discipulado para a igreja? Primeiro, eu comecei fazendo uma enquete perguntando para vocês, de tudo que a Bíblia diz para fazermos o que é mais fácil. Eu já fiz essa enquete lá na igreja perguntando o que era mais difícil. Aqui eu fiz para vocês perguntando o que era mais fácil. E fui dando algumas opções. Eu perguntei: ler a Bíblia, orar, não escandalizar, dar testemunho, né? Congregar. O que é mais fácil disso tudo? Cuidar da nossa família, discipular alguém, talvez seja o mais fácil, amar o próximo, perdoar as pessoas que nos ofendem. E aí chegamos a uma conclusão, quando eu disse: queridos, tudo que está nessa lista deve ser o natural para um verdadeiro servo de Deus. Se você, meu irmão que está aqui, minha irmã que está aqui, você que me assiste, se você realmente se considera um cristão, um servo de Deus de verdade mesmo, não é de boca para fora não, de verdade. Se você se considera um cristão de verdade, tudo isso que está nessa lista aqui deve ser natural para você. Quer ver? Ler a Bíblia deve ser algo difícil para um verdadeiro cristão? Orar
deve ser algo impossível, difícil para um verdadeiro cristão? Não escandalizar, dar bom testemunho deve ser algo difícil para um cristão? Congregar, estar congregando na sua igreja firme e forte, deve ser algo difícil para um verdadeiro cristão? Cuidar da sua família, a Bíblia diz que a gente deve cuidar bem primeiro da nossa casa, é algo difícil para um verdadeiro cristão? Discipular alguém, algo que eu disse que Jesus mandou que todos fizessem, deve ser algo difícil para um verdadeiro cristão? Amar o próximo e perdoar as ofensas, apesar de ser as duas coisas mais difíceis da Bíblia, deve ser algo impossível para um verdadeiro cristão? Esse deve ser o maior e diário exercício para verdadeiros cristãos. Amar, perdoar, isso é um exercício, é uma escolha diária, igreja. Portanto, meus queridos, Baiane, Pedro e todos vocês que me assistem aqui, devem ser o natural para um verdadeiro cristão. E aqui a gente aprendeu e refletiu algumas coisas, por exemplo, que os discípulos de Jesus tinham. Por exemplo, quando Jesus deu a ordem para os discípulos, o que é que eles tinham em mãos? Eles tinham o Antigo Testamento e aquilo que eles aprenderam de Jesus, eles tinham a fé, eles tinham um objetivo muito claro, que era cumprir a ordem de Jesus, mas eles não tinham liberdade, eles não tinham templos, eles não tinham meios de transportes, eles não tinham material didático, eles não tinham conforto nenhum. E nós? O que hoje nós temos e o que nós não temos que nos empata de cumprir essa ordem que Jesus deu? Nós temos a Bíblia completa, como eles não tinham, nós temos a Bíblia completa e todas as reflexões que vocês já viram da Bíblia. Nós temos os livros teológicos que nos auxiliam a compreender aquilo que seja um pouco mais difícil. Nós temos o auxílio da internet, que, por exemplo, hoje está me conectando a você aí. Nós temos uma imensidão de material didático. Nós temos liberdade, tanto que eu estou aqui na garagem da minha casa, de portão aberto, né? Todo mundo na rua, a gente podendo falar de Jesus abertamente. Nós temos templo para cultuarmos, salas para estudarmos, e a pergunta que nos não quer calar é: o que é então que nos falta para cumprirmos a ordem de Jesus? Os discípulos que não tinham metade do que a gente tem, cumpriram. E nós que temos mais da metade do que eles não tinham, o que é que nos falta para cumprir a ordem de Jesus? Portanto, qual é a importância do discipulado para a igreja? A gente chegou no final e respondeu: uma igreja que não discipula não pode ser chamada de igreja. Por quê? Porque toda igreja é fruto de missões e não há salvação sem que haja a pregação da palavra. Portanto, meus queridos, é necessário que nós vamos lá e discipulemos alguém. E por fim, nós fechamos a semana passada falando da urgência do discipulado. E eu me lembro bem que eu peguei o texto aqui de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29, meu diácono Edmar. E nesse texto nós falamos muito dos camponeses, lembram? Nós falamos da semente, da terra, do arado, do camponês, e fomos refletindo. E aqui por fim Jesus estava dizendo que o reino de Deus, o reino é espiritual, e ele é semelhante àquele camponês naquela lida. Ele nos diz que nós precisamos que cada um de nós façamos a nossa parte. Faça a sua parte. E aí a gente aprendeu ali rapidamente o seguinte: precisamos preparar a terra. E se a terra aí é o coração do discipulado, como é que faremos isso? Aí nós refletimos que nós precisamos ganhar a confiança, preparar a terra, né? Ganhar a confiança, fazer amizade com essa pessoa, ela se sentir amada, acolhida por nós, sem discriminação, sem nenhum tipo de desavença, amizade genuína e verdadeira, estender a mão para essa pessoa na hora que ela necessitar, abraçar essa pessoa. Isso é preparar a terra, o coração do discipulando. Quando o discipulando se encontra nessa condição, aí é a hora da palavra aí, que no caso seria a semente, Jesus dizendo. E aí,
a gente vai para a segunda etapa, né, que é o plantar, que é o preparar, que é o pregar a palavra. Depois disso, vem novamente a parte de Deus. Porque o próprio Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. Ou seja, Alex ganhou a pessoa para Cristo, plantou. Eu fui lá, evangelizei ela, falei mais de Jesus para ela, eu reguei. E o Espírito Santo foi quem deu o crescimento e essa pessoa nasceu para o Senhor. Ela aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ali nós aprendemos que agora nós somos capazes de entender por que é tão urgente fazermos discípulo. Por que é tão urgente o discipulado? Porque é tempo de colheita. Jesus disse, olha, é hora da colheita. É tempo de colheita. E quando chega a hora da colheita, ela precisa acontecer. Se chegar a época da colheita e passar da colheita, vai perder toda aquela plantação. E é o que tem muito acontecido. Às vezes a gente tem a oportunidade de evangelizar alguém, um jovem, aí a gente não evangeliza. 2, 3, 4, 5 semanas depois a gente descobre que aquele jovem foi morto, ele foi assassinado. Era o tempo da colheita. A gente não foi lá e não colheu. O que é que aconteceu? Satanás passou a foice naquele jovem. E nós perdemos a oportunidade de usufruir daquele fruto para Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que a hora da colheita chegou. É hora de colhermos aquilo que plantamos. Porque, como disse o bom Jesus disse, olha, os campos estão fartos, minhas ovelhas. É tempo da colheita. Tem momentos que Jesus disse que é hora de plantar. Tem momentos que Jesus disse que é hora de arar a terra. Mas hoje Jesus disse que é hora da colheita. Só que o Senhor, bom Jesus também, o nosso bom Cristo, ele também nos apontou um problema. Ele disse, olha, está faltando, pastor Leomar, camponeses. Está faltando os lavradores. Está faltando você cumprir, meu irmão, minha irmã. Está faltando você cumprir o seu chamado de discípulo para então discipular. Portanto, eu digo para vocês, minhas ovelhas queridas, nesses 4 domingos, eu sei que vocês ouviram o que para muitos são 4 mensagens chatas de se ouvir, mas que para aqueles que realmente entenderam o que Deus está querendo neste tempo, você nunca mais será o mesmo cristão. Primeiro dia, chamado para ser discípulo. Segundo dia, não tenha medo para discipular. Terceiro dia, qual a importância do discipulado para a igreja? E o 4º encontro, a urgência do discipulado. E hoje eu digo para vocês, novamente, é tempo de colheita. Eu finalizo essa mensagem com a triste estatística. Você que me assiste, vocês que estão aqui. Eu tenho absoluta certeza, isso não é pessimismo. Talvez 10 de vocês que ouviram esta mensagem, 5 coloquem em prática, sendo muito otimista. E 5 façam o que eu disse no início. Esqueça ela novamente. Isso é muito duro e é muito triste para o pregador, para o professor, para o mestre, para o pastor que cuida das suas ovelhas. Saber que as suas ovelhas estão esquecendo daquilo que é as suas obrigações. Mas, como esse mês foi o mês do desafio, eu gostaria de desafiar as 10 ovelhas que ouviu esta mensagem, para as 10, vocês 10, colocar esta mensagem em prática. Pegue estas 4 mensagens, coloque no seu coração, e em nome de Cristo Jesus, vá e seja um discipulador. Vá e seja um multiplicador de almas. Não saia daqui nesses dias como você chegou aqui, não. Eu pretendo e espero que você saia daqui com o coração ardendo para ganhar almas para Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa impactar você. Que você sinta um fogo da ponta do seu pé ao fio do seu cabelo. Você possa se sentir sacudido pelo nosso bom Deus.
para que você sinta a vontade, meu irmão, minha irmã, de ganhar almas para Cristo, de saquear o inferno e de povoar o céu. Assim eu oro e agradeço ao bom Senhor pela vida de cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, pega essa palavra, guarda ela no coração de vocês. Todos vocês que estão aqui, vai discipular alguém. E eu tenho certeza que tudo que Paloma falou, da experiência que ela está tendo, você nunca mais vai deixar de ser um discipulador. Ore ao Senhor comigo. Pai querido e amado, aqui está o teu povo reunido, Senhor. Eles ouviram a tua palavra. Nenhum deles é mais inocente sobre o assunto discipular, cuidar de outras pessoas. Meu Deus, o Senhor nos despertou de uma forma tão tremenda e especial durante este tempo. E eu te peço que no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta palavra possa ecoar por esses 4 cantos do bairro, Pai. E por onde quer que ela atingir através desta plataforma, Senhor, na internet e no YouTube. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa levar esta palavra com o sopro do teu Espírito. E ela possa entrar nos corações, ó Deus, como tochas de fogo, acendendo a alma das tuas ovelhas. Desperta o teu povo, Senhor, para que possam cumprir a tua voz. Assim eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada um, pela vida das promotoras, pela vida da igreja, pela vida de todas as pessoas da comunidade que têm vindo aqui, participado e dando crédito à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoa eles, ó Pai. Guarda eles nesse momento tão difícil. Assim eu te oro pedindo que as provisões do Senhor estejam sobre o teu povo, que a bondade do Senhor seja sobre nós e que a tua boa mão esteja estendida sobre nossas vidas. Assim eu quero te louvar e te agradecer em nome do Senhor Jesus. E a igreja cela com amém. Coloque a sua mão assim no seu coração, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos terminar esse culto louvando e agradecendo mais ainda o nome do Senhor nosso Deus? Eu convido o pessoal do Ministério de Louvor e como começamos, nós finalizamos cantando ao Senhor nosso Deus. Oh, glória! Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar. Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais.